quarto ano, pais responsáveis. Vamos dar início a mais uma semana de aula. É a nossa semana 21, né? Então, aula 21, semana de 13 do 10 a 17 do 10. Aula de português, o livro Somos, caderno 3, páginas 19 e 20, e depois da 24 a 29, tá? Produzindo o texto escrito, recordando características de gênero. Nós estudamos gêneros na última aula, né? Anúncios, folhetos, estudando ortografia e acentuação das paroxítonas e proparoxítonas. Então, esse é o conteúdo que nós vamos ver durante essa semana, que é a semana do dia 13 do 10 ao dia 17 do 10. Então, aqui na página 19, né? Produzindo texto escrito. Agora você vai criar um produto e um anúncio para divulgá-lo, né? Recordando característica do gênero. Então temos aqui um anúncio, tá? Ele lembra muito a capa de uma revista. Se a gente olhar a maneira que ele foi organizado, ele parece uma capa de revista. Tem característica parecida com a capa de revista, onde Cascas parece o nome da revista, né? Então, para a gente ver como que é uma capa de revista, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha, aqui temos aqui uma capa de revista. A revista chama Época, tá? Então, é muito parecido, né, com o anúncio da página 19, a maneira que ele é organizado, certo? Então, nesse anúncio aqui da página 19, temos aqui, ó, Cascas, as estrelas da natureza em revista. Depois temos cenoura, ralei muito para chegar até aqui. Embaixo do canto esquerdo, batata confessa, se não me cuidar, vira um palito, né? Aqui a natureza é a estrela. Então, eles fizeram um catálogo, um cartaz aqui, um anúncio, né? Brincando com as palavras. Se a gente observar as palavras aqui, ó, por exemplo, a cenoura, ó, ralei muito para chegar até aqui. Ralei, no dicionário informal, para você falar da forma informal, ela tem outro significado. Por exemplo, trabalhei muito para chegar até aqui. Mas quando a gente vê uma cenoura e fala ralei a cenoura, a gente lembra da salada, né? Aquela cenourinha ralada que se põe na salada, no cachorro quente, né? E a batata fala, olha, batata confessa, se não me cuidar, vira um palito. Então, aqui também brincou com a palavra, porque a batata, temos aquela porção de batata frita, que é a batata palito, né? E o que ela quis dizer aqui? Se não me cuidar, vira um palito. Se não cuidar, o que quer dizer o palito, né, no dicionário informal? Fica magro, vai ficar, né? Então, esse anúncio brincou com as palavras, né? Utilizando a palavra que pode ter dois sentidos, certo? Diante disso, nós vamos responder aqui as atividades, tá? Atividade A, qual é o produto anunciado, o que é apresentado entre aspas e qual o objetivo principal do texto. Para responder essas três atividades, aqui da página 19, depois seguimos aqui na página 20, né? Aqui na página 20, então, igual eu falei para vocês, ó, podemos ver que as palavras ali do anúncio, ela tem um duplo sentido, né? Igual eu falei, exemplo, a palavra ralei, a cenoura pode ser errada, né? Mas também ralei, ela pode ser utilizada para dizer que trabalhei muito, né? Para chegar até aqui. Então, o anúncio brincou com as palavras. E aqui, nessa atividade 2, A, B e C, justamente sobre esse duplo sentido da palavra são essas questões, né? O que quer dizer a palavra ralei da frase da cenoura, e a palito, né, da frase da batata. E depois, atividade C, a linguagem é sofisticada ou aproxima-se da linguagem coloquial? Então, ela está uma linguagem mais sofisticada ou ela se aproxima da linguagem coloquial? O que é a linguagem coloquial?
É uma linguagem utilizada no dia a dia, né, no nosso cotidiano, em que não exige atenção total da gramática. Dessa forma, ela deixa a comunicação mais popular, né? Então, isso é uma linguagem coloquial. Vocês acham que esse anúncio ele é utilizado uma linguagem mais sofisticada ou está mais próximo da linguagem coloquial? Aí façam a resposta aqui. Pois vamos partir aqui para a página 24, vamos pular então, né, a página 21, 22 e 23 e vamos partir direto aqui para a página 24, tá? Hora da música. Então temos uma música. Na natureza, a água tem um papel fundamental. Sem ela, não conseguimos viver. Vamos cantar uma música que trata da importância da água. Então, aqui ó, é a letra de uma música. Água, a música de Arnaldo Antunes e Paulo Thalite. Vocês não conhecem essa música? Podem pesquisar aí no Google, tá? No YouTube, vocês vão colocar a música para vocês ver ela no ritmo da letra que está aqui, tá bom? Depois, vamos aqui para a página 25, então, né? Estudando ortografia. Ortografia é a maneira de se escrever, né? Acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Atividade 1, em duplas. Olha, só para a gente relembrar, gente, a gente está falando aqui de paroxítonas e proparoxítonas. Vamos relembrar que nós temos oxítonas. O que é oxítonas? É aquela palavra em que a sílaba tônica ou a sílaba mais forte é a última sílaba. Depois temos a paroxítona, que são as palavras em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica ou a sílaba mais forte, certo? E depois temos as paroxítonas, que são as palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte ou a sílaba tônica. Então, há esses três tipos de palavras: paroxítona, paroxítona e proparoxítona. Uma maneira fácil da gente saber se essa palavra é paroxítona, proparoxítona ou oxítona é você chamar a palavra como se estivesse chamando por nome. Por exemplo, a palavra caráter, né? Eu vou chamar caráter. Qual que é a sílaba que saiu mais forte? Qual que foi a sílaba tônica? Foi urá, não foi? Olha, repetindo, caráter é urá. Então é a penúltima sílaba. Se é a penúltima sílaba, ela é uma paroxítona, tá? Agora vamos chamar aqui uma outra palavra. Por exemplo, matemática. Chama ela como se estivesse chamando por nome. Matemática. Então é a antepenúltima sílaba, tá vendo? A matemática. A antepenúltima sílaba é a mais forte. Então ela é uma proparoxítona. Lembrando que proparoxítonas são sempre acentuadas. Toda vez que a sílaba mais forte for a antepenúltima, ela vai levar acento naquela sílaba, tá? Já a oxítonas e a paroxítonas, ela tem a sílaba tônica, mas às vezes acentuado e outras vezes não acentuadas, tá? Então, a partir dessas informações, vamos fazer aqui as atividades, Complete as duas primeiras colunas a seguir com as palavras do quadro. Então, nós temos aqui o quadro de palavras e temos as colunas: palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras oxítonas. Terminação das palavras em as, es, is, os, em e ens, tá? Então é para pegar essas palavras e colocar elas na coluna certa. As paroxítonas na primeira coluna, as proparoxítonas na segunda coluna, certo? E depois fazer aqui a atividade A e B para circular. Atividade A: circular as terminações das palavras nas duas primeiras colunas. Para circular as terminações das palavras, tá? E depois, em cada linha da tabela, há sempre uma dupla de palavra que leva acento gráfico e a outra não leva. Com base nessa observação, complete esta publicação a seguir. Aí, com base nessa observação aqui da acentuação das palavras, vocês completam essa observação a seguir aqui de baixo, aqui na página 25.
Dando sequência na página 26, né? Então temos aqui, ó, assim também aprendo. Para as ararinhas azuis saírem do labirinto, o único jeito é encontrar o caminho em que todas as palavras são acentuadas. Então sigam as orientações e façam e achem o caminho para as araras sair aqui do labirinto. Então, um dos 3 caminhos, todas as palavras vão ter o acento. Então vocês vão observar a escrita das palavras, todas elas estão sem acento. Vocês vão ver quais têm que ter o acento, vão acentuar as palavras, e a partir daí, aquela estradinha que tiver todas as palavras acentuadas é a estradinha que vai tirar as ararinhas azuis do labirinto, tá? Depois, na atividade A, preencha o quadro a seguir com as palavras do labirinto, separando-as em 2 colunas, oxítonas e paroxítonas. Só para lembrar, oxítonas são as palavras em que a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Paroxítonas são as palavras em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Então vocês vão usar as palavras ali do quadro ali do labirinto, todas elas, e vão separar em grupos oxítonas e paroxítonas, tá? Depois vão responder a atividade B, C, D e E, aqui da página 26. Depois vamos aqui para a página 27, tá? Atividade 2, circule a sílaba tônica de cada uma das palavras. Então, qual que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, para a gente achar a sílaba mais forte, chame a palavra como se estivesse chamando por nome. Irmãs. Desculpa, não é irmãs, é imãs, né? Imãs. Então, qual que é a sílaba mais forte? É o I, né? A segunda palavra, tênis. Qual que é a sílaba tônica? É a primeira, não é? Tênis. Então, vocês vão circular a sílaba tônica de cada uma dessas palavras que está no quadro de palavras aqui, tá? Depois, entre as palavras que você circulou a sílaba tônica, grife as que são acentuadas. A que conclusão você pode chegar sobre a acentuação de uma palavra paroxítona? Responde aqui, tá, a atividade. Depois, desafio. Em cada um desses 4 baús há uma palavra intrusa, menos em um deles. Quer dizer que um desses 4 baús não tem uma palavra intrusa. As palavras fazem parte do baú mesmo. Então, a partir desses dados, vocês vão responder: em qual dos baús não há palavra intrusa? Vocês vão responder se é no baú 1, no 2, no 3 ou no 4. Depois, a segunda pergunta é: qual é a palavra intrusa dos outros baús? Então, quer dizer, um baú não tem a palavra intrusa, nos outros 3 baús tem palavras intrusa. Então, vocês vão dizer quais são as palavras intrusas de cada baú, tá? Depois, aqui na página 28, leia, né, o parágrafo. Vamos ler ali o parágrafo sobre a Amazônia, tá? É bem provável que você tenha ouvido por aí: a Amazônia é o pulmão do mundo. Bobagem. Embora as florestas tenham, sim, grande importância na produção de oxigênio, como é o caso da floresta amazônica, o grande pulmão do mundo, para usar a mesma expressão, está nas águas, ou melhor, nos seres que habitam rios e mares. Então, isso é uma frase. A partir dessa frase, vamos fazer aqui, ó. Aqui está a atividade A. Leia com voz alta as palavras destacadas. Vocês não vão ler, vão escrever, né? As palavras destacadas. Depois, atividade B. Observe que as 4 palavras são acentuadas e que há 2 separações de sílabas possíveis para elas. Façam a separação silábica das palavras de acordo com o exemplo. Amazônia. Aí temos aqui a separação: Amazônia ou Amazônia. Então, há 2 separações possíveis. Depois vocês vão fazer o mesmo com importância, oxigênio e águas, tá?
Depois, na atividade C, observe agora a separação dessas outras palavras acentuadas. Em seguida, classifique as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, temos aqui a primeira palavra que está separada já a silábica, né? Amazônica. Depois temos provável. E depois, na página 29, temos ali mais duas palavras, que é esta e prováveis, né? Está e prováveis. Você vai classificar essas palavras na frente se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Então vocês vão colocar a respostinha aqui, ó. Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Depois, por fim, temos a atividade D, né? A palavra amazônica é provável. As palavras amazônica e provável têm sempre a mesma separação de sílabas, porque não apresentam. Aí vocês vão colocar um xizinho na alternativa correta, tá? Então temos 3 alternativas, uma delas é correta. Vocês vão colocar o xizinho na alternativa correta. Depois, atividade 4, complete o quadro. Vão fazer a leitura e completar o quadro. E atividade 5, organize as palavras no quadro. Então temos aqui um quadro de palavras, né? Raízes, próxima, espécie, química, próprio, história, maleável, aquática, rápido, responsável. Vocês vão separar nas colunas de acordo com a sua característica, tá? Palavras paroxítonas na primeira coluna, palavras proparoxítonas na segunda coluna, palavras proparoxítonas aparentes na terceira coluna, tá? Bom, gente, então é isso. Vamos encerrar a aula hoje aqui na página 29, né? Falando sobre paroxítona, oxítona, proparoxítona, né? Estamos estudando ortografia, vimos também gêneros textuais, vimos ali o anúncio, vimos uma letra de música, então são gêneros diferentes, né? Boa aula para todos, lembrando mais uma vez que o professor de vocês vai estar à disposição para ajudar vocês com as explicações necessárias, e utilizem também esse vídeo para poder auxiliar vocês nas atividades, na compreensão do conteúdo, certo? Boa aula para todos.